a mensagem da cruz. Amém? Amém. Versículo 18 até o 23 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem o sinal, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Aleluia. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. A minha tradução está assim, a sua está diferente, podemos assentar. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Queridos, sabemos que escreveu essa carta aos Coríntios foi o apóstolo Paulo. E nessa primeira carta, vemos ele respondendo algumas questões específicas, como que o embate que estava tendo no capítulo 12, sobre os dons do Espírito Santo. Porque embora várias diversidades de dons, dom de profecia, dom de cura, dom de maravilha, dom de revelação, ciência da palavra, e aí as pessoas imaginavam que cada um dom era um espírito diferente. Mas Paulo vem instruindo que embora há diversidade, o Espírito é um só. Aleluia. Paulo ele vem dando instrução à igreja, por quê? Porque alguns se diziam ser de Apolo, outros se diziam ser de Cefas, ou seja, de Pedro. E Paulo estava dizendo: porventura não sois vocês de Cristo? Aleluia. Paulo ainda falava, graças a Deus, que eu não vai dizer muito de vocês, senão ia dizer que vocês também eram de Paulo. Queridos, Paulo estava direcionando essa carta para aqueles crentes de Corinto. A igreja de Corinto era uma região portuária, ou seja, perto de mares, de navegação de barcos, de navios. Era um lugar de estratégia, porque quem chegava ouvia e quem ia levava a palavra. Mas também era um lugar de muita idolatria. E era nesse contexto que a igreja foi estabelecida. Mas a igreja, aleluia, precisava, que o pastor falou de instrução, era isso que o xará dele, Paulo, estava fazendo. E vamos ver aqui no capítulo 1, que quando ele fala que a mensagem era loucura, por quê? Sabemos que desde o Velho Testamento, falamos essa semana em outra administração, que Cristo ele vinha sendo anunciado. Aleluia. Mas as pessoas elas tinham uma visão do Cristo que haveria de vir. Elas imaginavam que era um Cristo político, um Cristo que viria estabelecer o seu reino terreno, um Cristo que vinha da linhagem de Davi estabelecer o seu trono, ia reinar aqui nessa terra, ia expulsar os outros governos e ia estabelecer o seu reinado aqui. Essa era a visão que eles tinham, eles aguardavam esse Messias. Mas quando Paulo ele vem pregando a respeito de um Cristo diferente da ótica que eles tinham, um Cristo crucificado, isso para eles era loucura. Vamos colocar aqui, não tem cabimento. Um Cristo que vai vir salvar, resgatar o seu povo, ser crucificado, para nós entendermos, essa era a lógica que eles tinham. Até porque a Bíblia fala que todos que tinham morte de cruz era tido como maldito, como malfeitor. Na cabeça deles, como pode o Cristo libertador, resgatador, remidor, ainda ser crucificado e ser tido como maldito? Mas Paulo fala no livro de Gálatas que ele foi feito malfeitor, foi tido como maldito para que nós não herdássemos a maldição da lei, porque a lei não podia salvar. A palavra da cruz é a loucura do Cristo crucificado. Os judeus, muitos dos judeus, como os gregos, uns não acreditavam na ressurreição, como os gregos. Muitos dos judeus não acreditavam no Cristo da crucificação. E Paulo ele vem trazendo isso para a igreja. Olha, o Cristo crucificado foi o mesmo Cristo que veio, o mesmo Cristo querido que entregou a vida no madeiro. Embora muitos não acreditassem, a palavra era loucura. E Paulo estava falando como muitos não foi sábio por conhecer a Deus na sua forma de Deus, pela sua sabedoria terrena. Porque o que não fala que da sabedoria humana, às vezes ela leva o orgulho e eleva a queda. Quer um exemplo claro? Um homem mais sábio do que Salomão. A Bíblia fala que no seu tempo não houve homem que nem ele.
Passou um homem que deve dar lamento, virou as costas para Deus e começou a adorar os deuses daquelas mulheres que ele casou. Era um homem sábio. E a Bíblia está falando que há muitos homens sábios, mas por sua sabedoria humana, por seu orgulho, às vezes leva à queda. Está falando que pela sabedoria deles, humana, que eles se achavam sábios, ele não pôde conhecer Deus em Cristo Jesus. Mas está falando que por causa disso, agora pode Deus ganhar aqueles que crê pela loucura. Que loucura é essa? Pela loucura da pregação, aquele que pregava o Cristo crucificado, aleluia. O Cristo que foi na cruz, Aleluia! mas não era malfeitor, não era maldito. A palavra da loucura, aquela que fala do Cristo que foi sepultado, ficou 3 dias, mas não permaneceu morto, aleluia. Essa é a loucura da cruz que eles não acreditavam. Queridos, ele está falando que pela palavra, pela pregação da loucura, Deus estava dando aqueles que creem, porque você quer um exemplo claro daqueles que creiam, era o poder de Deus. Lá em Atos 2, quando o Espírito desce, que muitos são cheios, fala que Pedro se levantando, tomando a voz, começa a falar desse Cristo crucificado. O versículo deixa bem claro, tanto que ele vem falar, olha, esse Cristo era aquele que estava prometido, esse Cristo é aquele que Deus operou em maravilhas, em poder, mas muitos de vocês mesmos não creram, ao contrário, vocês crucificaram. E a palavra fala que aquela palavra começaram a doer e orar e começaram a se entristecer, se compuagir, e falou, e agora o que nós devemos fazer? Ele estava pregando o Cristo crucificado. E falou, arrependei-vos, seja cada um batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E naquele mesmo dia foi quase 3.000 almas, aleluia. Foi a palavra da loucura do Cristo crucificado que aqueles que acreditaram, que creram, levaram a salvação, e aquilo foi o poder de Deus. Se tu crê, é para salvação. Se não crê, aleluia, para você pode ser loucura. Mas nós que somos um povo taxado até de loucos, por quê? Porque a gente crê, porque a gente acredita, aleluia. Que Cristo foi crucificado, que Ele foi sepultado, Ele ressuscitou o 3º dia por mim e por você, aleluia. É por isso que a gente quer falar um plano de louco ali. É uns doidos. É da base. Pelo Corinthians, né? Aleluia. Corinthians não. É por Jesus. Glória a Deus. Tem gente que fala é louco, lá fica orando de madrugada. E fala é doido, que sobe um monte. Tem gente que é doido sendo enfocado na igreja, tem gente que é doido servindo esse Deus, aleluia, porque não entende. É, Deus, você é doido. Mas Glória que cremos, que acreditamos nisso, que a palavra fala que é Glória de Deus. Glória a Deus. Queridos, como eu chego nesse versículo 27, que fala assim que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que são sábias. Então já falamos um pouco aqui do contexto, que a loucura era essa, era a loucura da palavra do Cristo crucificado, que para muitos não aceitavam. Muitos dos judeus aquilo era um absurdo, o Cristo que eles esperavam ser crucificado e pendurado no madeiro. É tanto que até hoje muitos deles ainda esperam esse Jesus Cristo que vai vir. E aqui nesse versículo que nós temos do 27, que Deus usa as coisas loucas, agora eu quero pregar de uma forma temática, porque os irmãos sabem, eu gosto de viajar muito na Bíblia. Mas eu trouxe a pincelada para que nós podemos entender um pouco o contexto. Afinal, o texto sem contexto, vira pretexto. Agora, de uma forma temática, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu entendo que ele agir de Deus, ele confunde a lógica humana, a lei da física, a lei da gravidade, aleluia. Por isso que nós não entendemos, a ciência não entende, porque a cirurgia hoje tem aquela troca até de corte, de olho de um e coloca de outro, mas não consegue entender como um homem pega a sua saliva no meio da terra, faz o outro, passa o olho do cego e ele passa a enxergar. A ciência hoje, para poder molhar, tem que fazer um navio ou alguma coisa assim, bem leve, para poder ficar por cima da água. Mas não consegue entender como um homem consegue andar por cima dela, sem equipamento, sem nada. Aleluia! Esse é o Cristo que nós servimos. Então vamos viajar um pouco na história. A lógica de Deus é diferente da nossa lógica humana. E aí a Bíblia fala que Deus, quando o povo clama a Samuel, queremos um rei, porque havia o governo teocrático, era Deus que governava o povo. Deus tinha os seus meios, seus líderes, seus juízes, seus profetas, até profetiza. Deus tinha os seus reis e seus sacerdotes, os reis veio depois, na verdade. Mas o povo fala, agora nós queremos um rei estabelecido no Saul. Naquele momento o governo teocrático acaba, agora é o reino dos homens, o governo dos homens na liderança. E sabemos que Saul no começo serviu a Deus corretamente, mas depois ele começa a desobedecer a Deus, no sacrifício,
ele vai nos amalequitas, e aí agora o reino é tirado dele. Samuel fala que o reino está sendo tirado para dar outro melhor do que ele. E Deus fala, Samuel, vai na casa de Jessé, porque lá eu tenho desprovido de um rei. É na casa de Jessé que eu escolhi alguém para assumir o trono. E aí, queridos amados, a Bíblia fala que Samuel vai lá, chama seus filhos, Eliabe, meu bonitão, Malcão, que nem um missionário Marconi fala, porque ele tinha semelhança de Saul, o primeiro rei. Então Samuel falou, certamente esse homem tem altura, tem aparência, aleluia, tem um porte, tem um físico, certamente esse vai ser o rei. Na minha hora, a palavra do Senhor, Samuel, não atende para a aparência nem para a formosura, porque eu não vejo como vê o homem, aleluia. Eu não vejo como vê o homem. Glória a Deus, queridos. E eu entendo porque Samuel estava imaginando, eu meditando hoje, que seria logo de imediato. Se Deus está querendo alguém para assumir o trono de Saul, esse aí tem porte, esse aí tem físico, tem altura, tem a elegância, tem a aparência. Vai ser ele, só que Deus estava querendo alguém, dizendo assim na nossa lógica, a longo prazo. Aleluia. Passa um, passa outro, fala não tem mais ninguém não, fala tem um aí, quem? Menor. Manda chamar, aleluia. Chega o menor, vamos colocar para entender, vê um franzino, pequenininho, talvez sem aparência, sem o porte, sem estrutura, olhando fisicamente, esse menino só presta para caçar passarinho. Aí Deus fala, Samuel, é esse aí, aleluia. É esse aí que eu quero. A lógica de Deus é diferente. Samuel era profeta, sacerdote. E mesmo assim se enganou quando viu. Falou, não é esse, Deus, não é esse não. A lógica de Deus é diferente. E nessa mensagem, já me veio outra mensagem, entendeu? Porque, falando aqui, ó, Saul tinha aparência, Saul tinha físico, Saul tinha altura, tinha estrutura, mas Saul já havia sido rejeitado. Isso me fez voltar um pouco lá de Jeremias 18, quando ele está fazendo um vaso. Às vezes o vaso ele tem aparência, o vaso ele tem formosura, o vaso está pré-moldado, mas se ele não passar no processo, ele não serve para nada, fica mole, não presta. Muitas pessoas estão assim, tem aparência, tem físico, tem porte, mas não passou no processo para poder ser moldado, ser endurecido, ser forjado, para aguentar, ser estruturado, aleluia, para conter o som quando Deus derramar, para não quebrar, para não rachar. Queridos, a Bíblia fala que Deus fala, Samuel, é esse aí que é o rei, porque talvez Samuel fale, mas se outro não quer o rei, na lugar são sim. Mas é a longo prazo, Deus está trabalhando, aleluia, porque Ele tem os processos. Aleluia. Davi foi o rei, mas ele não subiu o trono logo. Deus está falando, tem um processo de te preparar aqui no anonimato. Cuidando de ovelha, vinha urso, vinha leão, não estava ninguém vendo, mas era no anonimato. Depois Deus prepara o cenário, vem um gigante. Davi, mais uma vez contrariando, já Golias com um escudo, com a lança, e ainda um homem com uma escudeira na frente dele. Davi vai só com a pedra. Mas além daquele, falou, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Deus contrariando, querido, você fala assim, mas ainda não cheguei onde Deus me mandou eu chegar. Também Deus fez uma promessa para você que você estaria em um lugar de destaque, que você iria viajar para outros lugares, ou até mesmo algo para te entregar, mas Deus está falando, mas até chegar lá eu estou trabalhando a longo prazo, tem os processos, tem as fases da vida, e até lá eu estou te capacitando, mas enquanto está no anonimato, aleluia, vai buscando, vai estudando, vai se forjando, vai fazendo, aleluia, aquilo em prol do projeto que eu tenho na tua vida. Como assim, pastor? Deus falou que é pregador, no anonimato, vai estudando, vai examinando. É assim mesmo. Deus falou que vai te levar para vários lugares, vai ensaiando, aleluia, vai saindo bebeca, se possível, vai testando teus próprios louvores, aleluia. É isso que Ele prepare o terreno. Aleluia, Deus. Então vamos viajar um pouquinho mais na frente. Falamos de Davi. E agora, queridos, vamos ver homens que Deus vem contrariando. A Bíblia fala que Deus leva José no propósito dele. Eu falo assim, por mais que tenha uma ação nossa, que não é da vontade de Deus, mas meio àquela situação, Deus ainda age com o seu propósito. A Bíblia fala que José ele vai parar lá no Egito. Depois de todo o processo que ele conhece os seus irmãos, ele traz os seus irmãos para o Egito, traz o seu pai também, segredamente a pessoa entra a princípio no Egito. A descendência agora começa a crescer, a Bíblia fala que José ele morre, se levanta outro faraó que não conhecia José, nem sabia da história dele, mas vendo
o povo se multiplicando, falou: olha, vamos colocar fardo pesado nesse povo, vamos oprimir, vamos colocar para trabalhar dobrado. Mas o povo de Deus é interessante. Quanto mais fazer isso, mais o povo cresce. Aleluia! Lembra lá de Atos, quanto mais perseguir, mais o evangelho crescer também. O crente é igual massa de pão, que não passa com fala. Mas quanto mais bate, mais cresce. Só que acontece o inevitável. O que ele vai fazer? Um genocídio. Vai mandar matar todas as criancinhas meninas. E onde é que entra que Deus, a lógica de Deus é contrariada? É Deus contraria com a sua lógica. O que nós lemos? Parece que até que é loucura o agir de Deus. Eu ia falar que esconderam Moisés, só que chegou um tempo que não podia mais esconder, vendo que o menino era bonito. Eu fico pensando, se fosse feito. Não pode morrer não. Era meu parente. Colocou o menino no cesto, colocou o Beto e botou para descer. O menino vai parar onde? Dentro da casa daquele que mandou matar os outros meninos, o faraó. Pegador, pastor, me deu esse Deus, parece que é louco. O faraó queria matar, falei: então peraí, vai colocar esse serviço, tu vai criar um menino aí dentro. Aleluia! Tem um menino dentro do palácio, o menino é Deus. Moisés cresceu, instruindo toda a ciência, sabedoria, conhecimento do Egito. Mas chegou um tempo que Deus falou: eu não te quero mais aí não. Sabe quando realmente Deus falou: olha, Abraão, sai dali da tua terra e da tua parentela. Elias, sai desse riacho, desse ribeiro de Querite. Deus tem um tempo para todas as coisas. Chegou um tempo e falou: Moisés, eu não quero tu mais aí não. Aconteceu a situação de Moisés matar o Egito e teve que fugir para a terra de Midian. Deus, ele tinha um propósito. E o pastor falou: você está aqui hoje, mas talvez o propósito de Deus para tu é mais na frente de outro lugar. Aqui é só um momento temporário. Quantos lugares que talvez tu já teve antes, Deus te trouxe para cá. Tu daqui e daqui Deus vai te levar para outro lugar. Eu vim lá do sul da Bahia, eu estou aqui, Deus já falou, vai me levar para outros lugares. Eu entendi uma coisa, querido, sabe o que é a lógica de Deus? Quando Jeremias fala assim: eu não sei falar, eu sou uma criança. Foi ele próprio que Deus usou para pregar o povo cativo. Quando Moisés falou assim: Senhor, eu sou pesado de língua, foi ele mesmo que Deus usou para ir lá para o Egito libertar o povo. Glória a Deus. Quanto mais tu coloca limitação, parece que é aí mesmo que Deus gosta. Quanto mais tu fala que não pode, Senhor, eu não sei, Senhor, eu não quero, Deus, eu não posso, eu sou fraco, eu sou pequeno, mas Senhor, tem outras pessoas, Deus fala: é tu mesmo então. Quanto mais tu se limita, quanto mais você coloca empecilho, quanto mais você se coloca que não tem capacidade, é tu mesmo que Deus quer usar. Jonas falou: ir lá e vou não. Foi ele que foi. Todas as pessoas que falou que colocaram uma desculpa de certa forma, mas Deus não usou das pessoas, foram elas mesmas. Porque quando Deus contraria outras pessoas, a lógica das ciências, ele contraria nós mesmos, nossas próprias vontades. Às vezes ficamos sem entender, mas Deus, ele tem um meio de agir, de operar, de fazer, de efetuar. E eu entendo uma coisa: Deus, ele não manda ninguém em nenhum lugar sem antes colocar a capacitação, sem antes ele colocar aquilo que é necessário. Se Deus, ele está mandando, tenha certeza que ele, mas se a gente não quer, a gente é rebelde, ele vai te moldar de uma forma ou de outra. Mas nós vamos cumprir o propósito que ele tem na nossa vida. A verdade é que tem pessoas realmente que sabem mais do que nós. Tem pessoa até mais estruturada do que eu, do que você. Mas Deus está falando: é tu. Se é tu, não é outra pessoa. Aleluia. E vimos algumas experiências frustradas. E quando aquela mulher sunamita, ela fala assim: ei, o meu filho está morto lá. Vou lá atrás do profeta. Ele fala assim: Jazi, vai lá, bota o cajado lá no menino. Jazi vem correndo na frente do movimento. Coloca lá, não acontece nada. O que era? Sansão. Eliseu. Disse Eliseu que tinha que ir. Deus, ele contraria a lógica humana, queridos. Tantas pessoas não sei o teu passado, de onde tu veio, como é que tu era. Eu sei que todos aqui têm um testemunho. Uns talvez mais cabeludo, mais perigoso. Outros talvez nem tanto, foi criado no Evangelho, mas tem um testemunho. E Deus vem contrariando pessoas de lá até aqui, onde tu está hoje. Deus vem contrariando até você mesmo, que pensou que ainda conseguia estar aqui onde está. Quantas vezes já pensou em parar até hoje mesmo? E Deus está te contrariando, ainda pode, ainda vai, vai te levar, aleluia.
Porque, queridos, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que se acham sábias. Mas a Bíblia fala que a sabedoria terrena, ela é diabólica. Mas a Bíblia fala que aquilo que é melhor, nós sermos dependentes de Deus, que Ele nos capacita tanto que o discípulo fala, Senhor, Moisés fala assim, quando eu chegar lá, vou falar o quê? Fala assim, eu sou, te mandou, te viu. Jesus fala para o discípulo, não se preocupa não, você estiver diante da autoridade, não é com o discípulo. Porque Jesus tem com o discípulo, é com o discípulo, e tem para nós, é para nós. Não se preocupa não, que quando chegar lá, o Espírito Santo vai colocar as palavras nas suas mãos. Vocês vão saber o que falar e vão saber o que responder. Aleluia! Mas já havia sido decretado. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, pelo menos aquelas que se acham sábios. Tem um louvor que diz assim, que Deus usa aqueles que não são para confundir aqueles que se acham que são. E eu fico imaginando o ministério de Jesus Cristo. Pensa aí, já existia um templo de Herodes construído. Havia ali os fariseus, os saduceus, essênicos, zelóticos, pessoas que eram instruídas, havia os escribas, aquele que ficavam na lei, ficavam com a Torá, ficavam ali naquela sinagoga. Tinha pessoas que iam sendo instruídas. Ele viu o fariseu andando na beira do lado do Jordão, viu lá um lugar na rede, nem sei. Passa na beira da alfândega, estava lá um coletor de impostos, que é barato, aquele que ninguém gosta, menos improvável, que era que nem Zaqueu, Mateus, também era coletor de impostos. Jesus fala, bora que segue. Contrariando a lógica humana. É por isso que tem muitas coisas também que nós vamos olhar e não vamos entender. Olhamos para pessoas em situações determinadas, talvez situação de necessitando de uma cura, necessitando de alimento, necessitando de uma transformação do coração duro. E às vezes a gente olha e fala, não tem jeito. Deus fala, eu vou te contrariar. Você fala, isso aí não tem mais para onde ir. Às vezes nós falamos assim, ó, ele não tem mais saída. Deus fala, eu vou te contrariar, aleluia. E quando Deus contraria para o lado, não é bom demais. E às vezes quando é uma pessoa contrariando nós, a gente fica zangado, bicudo. Quando temos ideias, opiniões diferentes. Mas Deus, Ele contraria e Ele mostra. E eu quero que você entenda que Deus, Ele quer te usar. É tu mesmo que está se achando incapaz. E aquilo que eu falei, quanto mais tu se limita, é aí que Deus mostra. Eu vou falar para vocês, pastor Sérgio, eu passei pastor, eu sei que foi eu, tinha outro varão. Aí ele não quis, eu também não queria. E aí no dia Deus usou a missionária e ela confirmou. Aí eu falei pensando comigo, então só quero ser pastor itinerante. Aí nesse último Deus irmão é prova, ele falou, já tem um pouco preparado, eu vou ficar reto. Galera, assim. Tu fala que não quer, mas Deus Ele quer. Eu quero que tu entenda nessa noite, para nós finalizarmos, queridos. Deus usa você com as suas limitações. Muitas pessoas que olham para você, que às vezes não dá crédito, não dá credibilidade, nós estamos com aqueles fariseus, isso aí é loucura. Porque isso aí já é louco, na verdade, até hoje, aleluia. Mas é tu mesmo que Deus vai usar, e essas pessoas elas vão ver que Deus é na tua vida. E quem sabe, até através de você, aleluia, elas vão ver também, vai ser assim. Porque tem muitas pessoas que moram, não admitem, mas vê Deus na tua vida. Tem pessoas que não dão o braço a torcer, até questiona, mas no fundo ela sabe, aleluia, que tu é um homem, uma mulher de Deus, que as suas orações é o que tem mantido de pé até hoje, que muitos livramentos que tem recebido é por causa dessa justa pessoa, a qual ela olha, critica e aponta, mas sabe que Deus é na vida dela, aleluia, glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Então, queridos, entenda, Deus, Ele tem formas e multiformas de agir e de operar. Não é fácil confiar, ter fé. Devemos ter, mas não é fácil. Porque às vezes é fácil profetizar para os outros, mas quando é nós na situação. Às vezes é fácil instruir outros, mas quando é nós. Às vezes é fácil aconselhar outros, mas quando é nós, aleluia.
Mas mesmo sendo difícil, devemos continuar crendo. Aleluia. Não perca a esperança, não perca a fé, aleluia. E Deus usa esses loucos mesmo, que saem das suas casas, bate canela, vendo fio, aleluia. Que mesmo ele levanta de madrugada dentro da tua casa, Aleluia. que louva a Deus em voz alta, aleluia. Ainda bem que Deus me Que dá glória a Deus, aí tem vizinho do lado, tá louco, tá doido. Mas não sabe que através da tua loucura Deus está mantendo de pé. Não sabe que através da tua loucura Deus está entrando com providência, aleluia. Que através da tua loucura Deus está fechando sepultura. Que através dessa loucura de adorar a Ele, aleluia, que Deus está mantendo, aleluia, com providência, com saúde, com vida, conservando por causa desses loucos. Então, eu quero que Deus continue abençoando cada um de vocês, porque abençoado você já é. Não é bom ser louco pro mundo, na loucura do mundo. Mas nessa loucura, qual as pessoas olham e acham como louco permaneça firme. Que assim é essa oportunidade, em nome de